Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal Podcast 100% Novo. Hoje estamos no episódio 48. E o episódio, bem especial que nós vamos falar bastante, sobre vários assuntos, relacionados à higiene ocupacional, os seus efeitos, no organismo, o que acontece, quais as melhores as ferramentas, para a gente fazer a monitoração. E comigo aqui hoje está 3 especialistas, que cada um, com seu papel definido, vamos dizer assim, na sua especialização, pesquisadores, e vai ser um momento muito rico, de ideias, de informações para você que está nos assistindo, Antes de iniciar, eu gostaria, de pedir a vocês que se inscrevesse, desse seu like, fizesse seu comentário, as suas sugestões de episódio é importante também. E sempre participar do 100% no Alvo, que o canal é feito para vocês que buscam atualizações profissionais, técnicas, e também conhecimento. Hoje estou aqui, com o Eduardo Lira Gardim, higienista ocupacional, além de técnico de segurança, ele é especialista em higiene ocupacional. Dr. Renato Abrita Zacarias, médico especialista, pesquisador, fundador do CPEA, com atuação em exposição subclínica de metais pesados e desenvolvimento de soluções tecnológicas. E comigo aqui, do meu lado, vai participar comigo aqui na bancada, Carlos Alberto Viana, diretor técnico da Ecoseg, atuando em consultorias ocupacionais desde 2007. Então, vocês viram que eu tenho profissionais de peso aqui, que vai trazer bastante curiosidades, também conhecimento, e despertar o interesse de vocês também, nos assuntos que nós vamos abordar aqui. Isso é importante, O canal é para não só informar, atualizar, mas também despertar o interesse, de procurar o aprendizado, o conhecimento cada vez mais, que isso é importante. E antes de iniciar, eu gostaria que os nossos convidados se apresentassem. Vou começar pelo doutor Renato. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o senhor, Realmente, falar sobre nós mesmos, às vezes, é um pouco difícil, mas a gente tem um carinho, um amor muito grande pelo conhecimento, A gente conversava há pouco sobre as nossas famílias, falava sobre minha mãe, que partiu há alguns meses. Realmente, ela teve uma atuação muito grande na FAMERP, da doutora Denise Abrita, da Nina. Mas ela, por conta desse cuidado com o conhecimento científico, acho que isso estimulou muito a nossa busca por entender melhor a medicina, entender melhor esses desafios do desenvolvimento da pesquisa científica. E foi nesse contexto que a gente fundou o CPEA, O Centro de Extensão e Pesquisa Ednan Abrita foi feito justamente para também homenagear nosso avô, que também pôde, nesse contexto, contribuir de sobremaneira com o conhecimento científico. Mas a ideia, hoje a gente vive uma oportunidade extraordinária com as ferramentas que a gente tem disponível. Então, os modelos de linguagem, hoje, o pessoal brinca que está consumindo muita RAM, desenvolvendo videozinhos de gatinhos ou algum tipo de meme. Mas, quando aplicado à pesquisa científica, a gente percebe o quanto pode melhorar a vida das pessoas. Na minha atuação profissional, hoje eu atuo no CAPS Regional de Itajubi, onde a medicina ela é direcionada para aqueles aspectos mais desafiadores, da psiquiatria. Tenho meu consultório hoje em Catanduva, é praticamente uma segunda casa. A gente acaba ficando muitas vezes mais atuando mais profissionalmente do que em casa mesmo, mas realmente o amor pela pesquisa é onde a gente tem oportunidades como essa, de ouvir talentos, de participar de momentos como esse, e, e é uma experiência muito agradável, porque forma-se vínculos de amizade mesmo, e a gente pode compartilhar um conhecimento e aprender com jornadas de uma vida, de décadas de experiência,
entendendo tanto a parte científica quanto a parte humana de cada desafio profissional. Então, acho que essas reflexões elas marcam um pouco do que é a gente, né, mais do que como um profissional, mas também como um ser humano, porque a gente vive hoje uma explosão de tecnologia. E nós, talvez desde a primeira revolução industrial, existem tentativas do ser humano se tornar máquina. A gente falhou nisso, mas a máquina parece que está mais próxima de se tornar humano, né? Verdade. Eduardo? Bom, eu sou o Eduardo, desde 2011 Tec Segurança, e desde então fiz o curso de higiene ocupacional e venho seguindo na área desde então. E hoje, como eu só faço isso, me aprofundei na área e junto com o Renato, para desenvolver alguma solução que ajude a gente na área, desenvolvemos um sistema e não só para isso, estamos desenvolvendo outros. E para mim é um prazer sempre estar com o Renato, desenvolvendo, conversando. E, bom, essa parte é a minha, né? Você também atua como consultor, né? Consultor, Várias sim, empresas. sim. Consultor, não só como para higiene ocupacional, como para desenvolvimento de soluções para mitigar o risco ou excluir. Então, um estudo, né, geral de engenharia. Carlos Viana? Bom dia, pessoal. Meu nome é Carlos Viana. Estou na área de consultoria desde 2007 aí, né? E sou higienista ocupacional desde 2005, né? Então, tô um pouco de experiência aí nessa área, né? Atuando aí, assessorando as empresas desde a parte de higiene ocupacional, treinamentos, assessoria técnica, tanto na área de segurança do trabalho quanto na área de meio ambiente. E agradeço a oportunidade de estar aqui com essas pessoas especiais aqui para o dia de hoje. Legal. Vamos começar com uma pergunta, né, que o pessoal sempre tem, né? Hoje, a gestão de risco exige cada vez mais profundidade técnica, né, que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. E quando falamos de higiene ocupacional, de HO e riscos químicos, ainda existe uma lacuna muito grande na prática, né? A gestão de risco, hoje ela está realmente madura ou está, como que está, né? Devido à evolução tecnológica, né, as pesquisas, como que se encontra hoje? Então, na minha área, o que que eu vejo muito? O Viana sabe também. O pessoal, às vezes, confunde a medição química com a física. E acha que é colocar o aparelho igual ao dosímetro que vai chegar o resultado para ele. Que não, realmente não é assim que funciona o químico. Tem toda a avaliação do meio, como está se propagando, temperatura, uma série de coisas que tem que levar em conta antes mesmo de ver traçar a estratégia de análise. Então, não é só pegar, vou medir álcool, etanol, colocar lá e medir. Nós tem que ver tudo que tem por trás, como é feito o processo, para depois sim, traçar uma estratégia de quantificação. E hoje o pessoal pede, solta lá na bomba, e às vezes coloca até o Viana, sabe, o amostrador errado, ou ao contrário, ou não abre direito. E, doutor, por exemplo, no caso, né, não só entre as medições, mas também, né, o risco que aquele produto químico leva para o organismo. A gente conversou mais cedo a respeito de alguns contaminantes, né, de algumas formas de contaminação, de estudos, inclusive. Nesse caso, por exemplo, né, os riscos do contaminante afetar o organismo é muito grande, né? Exatamente. Geralmente, quando chega nessa esfera do consultório, ou de repente de um serviço ainda com uma intervenção maior, um hospital, uma UTI, é porque todo esse trabalho que seria preconizado, todas essas barreiras que foram definidas para proteger essa população da exposição, elas falharam. Então, cada destaque é extremamente importante, porque geralmente é porque as leis elas são feitas depois que algo deu errado, né?
Então as normas, elas muitas vezes não conseguem antecipar a crise. Houve a crise, então a gente tem esses critérios e e a gente tenta, através da pesquisa, compreender melhor os desafios que estão acontecendo. O que a gente conversava há pouco era da exposição subclínica, um dos pontos, porque quando a gente tem sinais clínicos, quando o nosso paciente já tem sintoma, a gente vai investigar qual é a causa do sintoma. Agora, quando a gente não consegue reconhecer isso como um sintoma, a gente ainda não vê como um desafio de saúde mesmo sendo. Então, pesquisadores que hoje atuam com a gente no CPEA fizeram trabalhos extraordinários em Ribeirão Preto, na USP. A gente falava de uma herança das Olimpíadas, né, os espectrômetros de massa, que hoje estão no Rio de Janeiro, por convênio, USP, a Federal do Rio. Hoje a gente consegue ter acesso a espectrômetros que nos dão, por exemplo, através de marcadores como o dente de leite no dente de leite das crianças, entender quando a gente realmente fracassou com esses mecanismos, as nossas crianças, adultos, independente da idade, tiveram contato com Determinado um produto. determinado produto e através dele começa a ter nesse caso desse estudo, uma perda de desempenho escolar. A gente vê aumento na incidência de doenças neuropsiquiátricas que são multifatoriais, mas a gente passa a entender a influência dessa exposição no neurodesenvolvimento infantil, por exemplo, ou no desempenho escolar de uma criança. Ou no no caso, uma indústria, por exemplo, o desempenho profissional do trabalhador. O mesmo desempenho profissional. Então, Aham. são dimensões que a gente ainda não tinha ou não utilizava dessas técnicas, e hoje, através da pesquisa, da metodologia científica, a gente começa a ter ainda mais critério para entender essa exposição e os riscos de uma exposição como essa. Viana, algum comentário? Eu comentar sobre eu vi um pouco, doutor, assim, que tem alguns agentes que a gente monitora na atmosfera, e eles são geradores, são fatores que geram um nexo causal de algumas doenças. E no decorrer do dia a dia, que a gente percebe, assim, a pessoa, ela começou um estado, um sintoma, e aí ele vai até o médico. Se ele não fala o que é que ele faz, o que ele está exposto, o médico trata aquilo como uma coisa corriqueira, que é outra causa, né. Eu falo porque, assim, trabalho para muita fazenda e a gente vê o pessoal manipula alguns produtos que geram algumas situações que, se a pessoa não falar, o médico vai tratar aquilo lá como fosse, uma coisa corriqueira e não uma contaminação que agora está desenvolvendo uma doença ocupacional. Na verdade, agora virou uma doença ocupacional que ela é tratada como se não fosse ocupacional. É pontual, né? Como se fosse uma dor de cabeça. É, ou um problema igual nós estávamos conversando, né, a diabetes temporária. Uhum. Ah, ele está tendo uma alteração da glicemia, mas é o defensivo ali que ele está utilizando, que está gerando, né. E existe alguma, doutor, sei lá, alguma orientação para os médicos sobre isso? Porque o que eu vejo é que muitas vezes não pergunta o que que a pessoa faz, ele só pergunta o que que ele está sentindo. Tem alguma orientação para os médicos, doutor? Com certeza, isso é muito profundo. Tem uma frase na medicina que é quase um mantra, que geralmente se faz desde a formação e muitas vezes a gente pode esquecer ao longo dos anos. E isso a minha mãe sempre falava, parece que ela treinava a gente desde criança, né. Ela falava assim: "Filho, ó, toma cuidado na hora de atravessar a rua, toma cuidado com a Potirendaba", que a gente já tinha às vezes que atravessar de bicicleta, né, o Eduardo, amigo de infância, a gente se deparava com a Potirendaba, e ela falava assim, junto com essas frases, ela dizia assim: "No diagnóstico, a clínica é soberana". Então, ela como otorrino, ela sempre perguntava aonde a pessoa trabalhava, porque realmente isso nos dá uma dimensão totalmente distinta. E a clínica envolve os sinais e os sintomas, mas quando junto com isso a gente pergunta os fatores ambientais, a gente tem condição de entender, de fato,
como é a vida da pessoa e não só qual é a queixa que ela está trazendo para a gente resolver. Aliás, né, vocês me fez lembrar na história, né, de Bernardino Ramazzini, que foi o pai da medicina do trabalho, né? Toda vez que chegava lá e perguntava: qual a sua atividade, o que você faz, o que você faz, né? Então, por exemplo, o Bernardino Ramazzini ele desenvolveu pesquisas de várias profissões aonde o fator causal da doença estava relacionado ao que ele fazia. Então, quer dizer, uma das respostas, né, doutor? O que você faz? Porque aí dá para ele. Estou com uma dor de cabeça. Eu estou com mal-estar, ou estômago, ou fígado. Quer dizer, alguma coisa pode estar relacionada ao que ele faz. Se tiver contato com produto químico, por exemplo. Né? E muitas vezes, né, é esquecido esse fato. E muitas vezes o químico que está gerando a dor de cabeça, ou vertigem, ou qualquer outra coisa, que se tirar, E dependendo da acaba. medicação, Sim. pode piorar a situação. Pode piorar a situação. Eu busquei na minha formação, a gente tem essa característica que todos nós que estamos aqui temos, acho que também dos que estão nos ouvindo. A gente não se limita a uma única área, né? Então eu busquei também o entendimento, pude ali no Albert Einstein ter excelentes mestres na geriatria também. Uhum. E o problema da medicação e da polimedicação é que pode chegar um momento que a gente não sabe o que é o problema e a doença e o que é o remédio, né? Uhum. Então, entender com profundidade a vida de uma pessoa, né, a saúde de uma pessoa, a gente deve entender, sim, com profundidade os fatores ambientais e entender se o remédio é o remédio certo. Porque para a gente indicar o tratamento correto, a gente tem que entender a causa. Se a gente não entende a causa com questionamentos, com uma boa anamnese dirigida, a gente pode tratar o sintoma e não tratar de fato o que está causando o sintoma. E muitas vezes, nesses casos, por exemplo, para tontura, a gente traz uma estratégia farmacológica pensando em retirar, para a pessoa não sentir a tontura. Mas o que está causando a tontura? Pode ser realmente uma exposição ao agente químico. Agente químico e ruído também. Uhum. Porque ruído, dependendo da frequência, pode gerar tontura. E pode agravar outros fatores também de doenças, né? E que isso, a pessoa às vezes está fazendo trabalho em altura e não tem vertigem, não tem nada. Só que dependendo da frequência que chega nela, ela pode dar um ataque de vertigem trabalhando em altura. Interessante. Por exemplo, aí o Eduardo, né? Com relação ao PGR, né? Essas informações, você faz as análises, tá? Sim. Aí depois tem que fazer as matrizes de risco e depois, né, as ações preventivas, vamos dizer assim. Como que você passa isso para as empresas, vamos dizer assim? Então, hoje, 90% as assessorias me chamam para executar a avaliação. E eu só entrego o resultado se eu identificar alguma coisa que está muito fora, que eles não tenham identificado, eu passo para eles. Mas inserir isso no PGR, eu não faço PGR. Passa para o eu só passo. responsável que vai fazer. Aí o Viana, ele já faz o PGR. Aí ele conseguiria explicar melhor isso, como é que ele colocaria. Hoje, o grande mal que eu vejo assim na área de segurança do trabalho são poucas empresas dispostas a fazer uma gestão de risco. Eu estou mais preocupado em ter um documento para atender a legislação e não uma gestão. No fundo, a segurança da pessoa exposta, do trabalhador, ela fica mais a segundo plano. Olha, o técnico de segurança está naquele desespero, o engenheiro de segurança está naquele desespero. Olha, eu estou com o meu PGR atrasado, o meu LTK está atrasado, o meu LIP está atrasado. Você vai fazer para nós? Vamos quantificar. Aí você pegou na mão, beleza. Ele vai dobrar isso e colocar debaixo do braço. O que eu vejo na maior parte das empresas, logo não generalizando, né, tem empresas muito sérias com isso, tem profissionais muito dedicados, mas o que eu vejo é a maioria hoje, eles estão mais preocupados com o documento do que a gestão de segurança, que é como esse trabalhador está, porque quando eu tenho um documento quantificado, né, que é essencial, eu preciso saber se eu estou dando um respirador para esse indivíduo,
Tá, ele está exposto a quanto de partícula? Particulado respirável, particulado total, qual é o agente? Eu quero saber se está surtindo efeito essa proteção. E eu vejo que a maioria, eles querem mais o documento em si. Então, assim, eu acho que isso gera um passivo, porque não é importante só a gente quantificar, mas é fazer a gestão de segurança. Eu preciso ver o trabalhador como ele está. Tá? Eu acho que isso que é fundamental. E o que eu vejo é que as empresas hoje, não todas, né, lógico, mas algumas delas ficam mais preocupadas só com o documento e não com a gestão em si daquilo. Ou, o Eduardo sabe muito bem, o pessoal manda aquele monte de fichas de emergência e fala: "Eu preciso de quantificar isso aqui", e manda aquele monte de ficha de emergência. E quando a gente fala assim: "Não, a gente precisa ir para campo, precisa entender o processo para a gente ver o que quantifica e qual será a programação de quantificação que será feita". "Não, não, vê aí e passa para mim um orçamento disso". Então, assim, com isso a gente mata a gestão, né. A gente Mata. não consegue fazer uma gestão de verdade, que é a preocupação na saúde do trabalhador, que é a função do médico do trabalho, profissional da área de segurança, tem que ter. E com relação à FDS, né, Hum. aí pode Então, quando as empresas que mandam, que o Viana acabou de falar, te manda 10 fichas. Às vezes chega uma empresa mandar 150 FDS. Aí você tem que analisar uma por uma. E toma muito tempo. Aí depois de análise, você analisa, muita ficha, o que vai aparecer lá no composto? Segredo industrial. Aí já matou. O Viana sabe. Como é que você vai saber? Aí você tem que estudar para ver se consegue achar algum indicador dentro da ficha para identificar alguma coisa. porque às vezes só está o veículo lá, né, o componente mesmo. O componente mesmo, segredo industrial, aí tem lá o outro, é água. Ou qualquer outra coisa A que base não. de água. A base de água. Mas o composto eles não indicam. Aí, às vezes, no item 8, limite de exposição, às vezes eles apontam alguma coisa lá, Aham. que ele tem que ter. Mas só avaliar a ficha, isso não resolve. Tem que ir para campo e tem que ver como é que é executado o processo com aquele produto. Senão não tem como fazer a avaliação correta. Às vezes nem precisa fazer, porque é um circuito fechado, não tem exposição. Aí quando analisa o produto, É, é feito aí o depois tratamento correto. aí depois você traça a estratégia de coleta, vê quanto tempo vai ficar, calcula os dias, porque cada um tem uma vazão, um volume diferente. Uhum. E o volume diferente, com a vazão, você tem que estudar também para ver se vai atender o que você vai fazer. Não é chegar e medir. Aí depois disso, quando chegar, você faz, executa a coleta, manda para o laboratório e quando volta, aí você apresenta o resultado para o cliente. Porque aí no caso, por exemplo, né, você faz aquela avaliação do produto que está indicado ali, mas faz uma varredura total para ver se pega alguma coisa diferente. Na verdade, a varredura, tem muita gente que vê vídeo na internet, o pessoal fala, não faça varredura. Tá vendo? Sabe? Aham. Não faça varredura. Não é que não faça varredura. É que a varredura não é para identificar o composto. Aham. Você está com preguiça de ver 50 fichas, aí você vai e solta uma varredura. Aham. Só que metade daquilo não contempla na varredura. Sim. Você tem que fazer pontual. Aham. Aí a varredura não vai funcionar. Então, se você acha que pegou tudo, na varredura lá, às vezes pegou 2 só. Aham. De uns 10 que precisava quantificar. Porque você pode quantificar aquilo que está na FISP e fazer uma varredura, ideal, não é? Se tiver, tem 10 compostos para ser avaliado na empresa. 7 tem na varredura. Aí compensa aplicar a varredura, porque é um custo mais baixo, e os outros que não contemplam fazer separado. Aí, perfeito. É porque aí dá para Aí fazer dá. certinho. É que muitas vezes na varredura, ela vai pegar aí 26 agentes químicos. Muitos desses agentes, eles não estão presentes naquele ambiente, mas vai sair um relatório, ele nunca vai sair zerado, vai sair lá menor que Isso. 0,0105.
Então, assim, e muitas vezes você não vai pegar o que você queria pegar, mas vai pegar outros, não é que pegar outros, o laboratório vai indicar que existe algo daquilo lá. E muitos desses, eles estão classificados como insalubre. Sim. Eu crio um documento falando que eu tenho um agente insalubre, na verdade ele nem está presente naquela atmosfera. Porque ele vai indicar aqueles 26, ele vai porque o laboratório ele vai analisar os 26 e nunca vai sair zerado. Mesmo que não exista a presença daquele agente, o laboratório nunca coloca zero. Ele coloca lá menor que zero, então ele existe. É. Quando eu tenho agora um documento falando que eu tenho aquilo lá. Então é por isso que é importante a gente tentar ir para campo, entender o processo, ver de verdade a coisa como acontece, para a gente entender a exposição. Vou dar um exemplo disso. Eu fui fazer em São Paulo lá no Rios Vivos, o projeto Rios Vivos, lá que é o desassoreamento do. E aí, o técnico de segurança me passou, preciso que você quantifica isso. Um monte de metais. Só que o processo da gente quantificar esses metais, eles têm que estar no ar. Algumas. Ele confundiu a análise de água do rio, que está cheio de metais pesados, tá? Só que não tem como eu quantificar isso com uma bomba gravimétrica. Ele precisa estar no ar para mim pegar ele. Sim, Geralmente, metal pesado, ele, é. no caso, ele não vai ficar não vai Não vai ficar no ar, vai ficar na suspenso, né? superfície. É. Sim, mas assim, como tá tirando, desassoreando, né? Alguns você consegue pegar, porque ele vai para o ar. Quando você movimenta a lama do rio, vai. Mas a maioria do que eles pediu para quantificar, não tem nem como a gente quantificar, porque uma coisa é a análise da água, contendo aquele monte de agente. Agora, como que uma bomba gravimétrica vai captar isso? Entendeu? Eu tenho que ver a exposição, ele tem contato com aquela água, Resíduo. com aquela lama, porque é um desassoreamento. Então, é isso que. Então, assim, às vezes pede uma coisa que a gente não tem nem como metodologia. Quando você vai para campo para analisar, não tem nem metodologia para a gente quantificar isso. Certo. Sim. A gente estava falando de metal pesado, né? Depois que identifica, coloca isso em documento e tal. Aí eu pergunto para o doutor, né, no caso, metal pesado, a gente sabe, né, que ele afeta o sistema nervoso, né, e tem uma série de doenças, né, doutor? É verdade. E quando é que a gente, eh, quando tá, às vezes parece frio olhar uma ficha, né, olhar um número, mas quando quando essas barreiras, todos esses critérios que a gente tem para proteger uma população, para proteger os trabalhadores, para proteger, falham, essa pessoa vai ter algum prejuízo de saúde. E uma das dimensões que a gente atende com mais frequência é a dimensão psíquica. São os transtornos depressivos, são os transtornos ansiosos, a insônia. E o que muitas vezes acontece de uma situação onde a pessoa teve alguma perda importante, por exemplo, com contato com metal pesado, não é só aquela doença que ele desenvolveu, mas aquele sofrimento que ocasionou, então acaba tendo uma dimensão e um prejuízo de saúde muito importante. Então, geralmente a gente tem é conhecido intoxicações clássicas como a de chumbo, né, e o prejuízo neurológico que pode causar de forma aguda. Agora, além desse prejuízo orgânico, tem a dimensão psíquica, o sofrimento que aquela pessoa e aquela família têm devido à doença. Por exemplo, a perda auditiva com a exposição de ruídos. Eu tive um paciente que era cantor e ele desenvolveu uma perda auditiva. Por conta da perda auditiva dele, além do prejuízo no trabalho de exercer a função que ele sempre sonhou, ele abriu naturalmente um quadro depressivo importante. Então a gente já não tem que tratar somente aquele aspecto orgânico, mas também as consequências. Então acaba, se a gente consegue prevenir, se a gente consegue proteger, se a gente consegue realmente valorizar a saúde das pessoas e não simplesmente atender uma obrigação com medo de uma multa, realmente seria o ideal. Porque nunca fica somente naquele problema. Geralmente a tendência é ganhar uma escala.
A exposição ao produto químico, no caso, ou ruído, ele, vamos dizer assim, além de prejudicar a saúde física, no caso a perda auditiva, ele tende a afetar várias coisas. No caso do produto químico, por exemplo, o senhor estava falando sobre o chumbo, né? Mas, por exemplo, manganês, onde, por exemplo, trabalhador com solda, né? Tem as duas coisas, É. tem os dois compostos. Uhum. Pintor, Vixe, tem vários. tem vários. Então, Tem quer vários. dizer, Nossa. tudo isso afeta o sistema nervoso. Sim. Então, por exemplo, a gente está vendo, tá uma febre aí, né, agora, da questão dos fatores psicossociais. Aí, no caso, não só a HO, mas é como a própria ergonomia entra muito forte nisso, né? Sim. Na hora de fazer a pesquisa de campo, a análise de campo, né? Tem que verificar esses fatores, porque vários desses fatores podem ter Sim, com fatores certeza. prejudicar, né, a questão dos fatores psicossociais. E não estão falando nisso, né? Fala só de como fazer, vamos dizer assim, o tratamento. Sim. Mas o que está expondo? O que está levando a essa situação? Exato. Então, quer dizer, às vezes o trabalhador está estressado, está nervoso, não está dormindo direito, mas por quê? Ele está exposto ao quê? Ele está fazendo o quê? Entendeu? Então, essas coisas tem lá no PGR, né? Aham. No item 1.5 lá, além das medições químicas, né, a gente tem que pensar nessa situação também. Às vezes é a própria exposição que ele tem é que está gerando esse problema com ele. Ah, então eu tô com um problema de insônia. Por que ele não está dormindo? Por que ele está estressado? Entendeu? Às vezes, ele está com esse problema porque ele está com, sei lá, um problema em casa, porque ele está brigando com a esposa. Tá, o que está gerando essa irritação? Às vezes é o agente que ele está exposto e vai desencadeando, né, vários fatores, né? Não é só um problema único. Às vezes a pessoa está exposta, vai desencadear um problema nele que vai afetar a família inteira. Vai muito além, né? E o doutor sabe também, né, doutor, usando um pouquinho a medicina, que quando o corpo relaxa, ele ficou um tempo todo concentrado no trabalho, então ele não teve tempo para o corpo sentir, vamos dizer assim. A hora que ele vai para casa, Aham. que ele relaxa, é onde os efeitos daquela exposição dele entram em ação, não é isso? É verdade. Geralmente, a gente pode observar a nossa vida, né? Quando a gente está focado no trabalho, principalmente quando a gente ama muito o que a gente faz, a gente às vezes esquece da gente mesmo. E é justamente essa gênese. A pessoa chega, relaxa e começa a perceber, nossa, mas como meu corpo está tenso. Ela começa a perceber dores que ela, às vezes, nem na hora da execução, ela nem percebia que ela tinha. E aí ela começa a se dar conta dos sintomas. Nós, como homens, geralmente, nós não somos os que mais procuram ajuda. Geralmente, quando a gente procura ajuda, é porque a coisa está feia. E ainda tem mais esse fator. Já saiu do controle. Já saiu do controle. Aham. As mulheres, elas geralmente são mais cautelosas. Então, quando a gente soma o fato da gente não buscar ajuda antes, com uma exposição a algo que a gente não está, de repente, nem identificando inicialmente, a gente tem vários elementos que aumentam o risco, né? O ideal realmente seria utilizar todos esses mecanismos de controle, como foi dito, essa questão de ter uma gestão e não simplesmente cumprir uma tabela, atender uma planilha, ficar com medo de uma fiscalização. E a gente entender por que essa fiscalização existe. E entender que aquilo que a gente está desenvolvendo, se a gente desenvolver bem, a gente vai proteger famílias, não só aquele indivíduo que está trabalhando no nosso lado. Então, isso seria o ideal. Certo. Eduardo, em conjunto com o doutor, vocês desenvolveram um sistema, né? Sim, Um software. Tem como você explicar para a gente como que claro. como ele funciona, né? Para o público entender e, de repente, né? Não sei como que se vocês... Se é uso próprio, se vocês disponibilizam isso também. Uhum. Foi assim, como na minha área e na do Viana também, a gente tem que ficar olhando muito a FDS para fazer análise da composição dos produtos, isso tomava um tempo gigantesco. Meu final de semana era ficar vendo FDS.
Para segunda-feira, passar o orçamento e ver o que eu ia... As visitas. Eu falei para o Renato, vamos desenvolver alguma coisa para resolver esse problema. Eu falei, vamos. Então, beleza. Aí começamos. Aí, falei assim, eu preciso pegar as fichas e desenvolver um negócio muito mais rápido, que eu preciso desse resultado, desse. Perfeito. Aí falou, vamos começar como? Vamos começar pelo banco de dados. Aí conseguimos. Fizemos um banco de dados de 1.392 compostos. Nossa. Incluindo, Nem lógico... sabia que tinha tanto. Não, mas incluindo sinônimos. Porque muito composto tem 5 sinônimos diferentes, a mesma coisa. Então, às vezes, lá você vai, um exemplo, você vai lá encontrar álcool. Aí você vai medir, tá álcool etílico. Aí você vai no laboratório, é etanol. A mesma coisa. Então, beleza. Aí saiu o FDS Inteligência, que é a cara do programa, essa daqui. Aí a gente tem 1.392.000 compostos. Na NR15, que contempla a NR15, 432. A CGH, 208. No decreto, decreto 190, que é um desafio enorme, tá isso por causa do banco de dados. Porque o que acontece lá? Ele generaliza por família, por grupo. Então, cloro, por exemplo, cloro e seus compostos. Não é o cloro de água sanitária, tem um monte que são da família, que entram como cloro e seus compostos. Aí isso a gente está acertando, mas já está em fase de finalização. Aí, Tiago, pode descer um pouquinho? Aqui, na busca por compostos, a gente pode colocar o número do CAS e ele vai informar o que é. Aí, Tiago, se você puder digitar 50, aí nessa busca 50, traço 00, traço 0. Aí pode buscar. Ele já dá o composto, que é aldeído, que é formaldeído, em sinônimo, né? Embaixo ele mostra onde que está enquadrado. E se clicar em ver detalhes, pode clicar aí. Aí todas as informações do que o produto traz. Tem do anexo 15, informa onde que ele enquadra, porque aparece aí anexo 11 e o 13. Se já aparecer no 11, é quantificável. Mas por que aparece o 13? Porque se ele está vinculado dentro do 13 também. Isso. Mas ele também está no 13. Então, aí ele mostra tudo. Se está no decreto, se está na tabela S2240, aí já aparece tudo. Mas isso é muito trabalhoso também, porque você tem que colocar CAS por CAS. Aí, Tiago, pode descer mais lá para baixo? Pode descer. Aí, nessa lacuna aí, a gente colocou... A gente vai pegar as FDS e vai jogar no programa. Tá. Você baixa em PDF. Isso. Aí pode jogar aí, Tiago. Não, aí são... 9, né? São 9, acho que 9 fichas. Pode colocar para analisar FDS. Aí ele vai aparecer. São 9 FDS. Você só pega e joga no programa e ele vai ficar analisando. Aí daqui a pouco ele solta o resultado. Então, tudo que eu fazia um por um, agora o programa faz automático. Aí, ó, tá pronto. 9. Aí quando aparece zerado, ou tem segredo industrial, ou o programa não identificou, aí embaixo, pode clicar, aí já tem ele já coloca o que tem, ó. Isso. Acetona, acetadietila, aí coloca mínimo, que é o grau de insalubridade, A11, que é o anexo 11, e 780 ou 300 ppm, que é o limite de quantificação. E lá na frente, se ele está no decreto, se está na tabela, né, S2240, e lá ele nasce. E se tiver, ele já vai ser contemplado lá. Isso tudo, no final, você consegue gerar um PDF para ir em campo para ver, para avaliar em campo. Quanto tem lá, né? Quanto à exposição. Você tem que fazer a avaliação em campo, não adianta só... A partir dessas identificações aqui, você já sabe o que você tem que fazer. Porque no final de semana eu fazia exatamente isso aí.
Aquela FISP, Quimiforte, SP793. Eu colocava no Word, o que ela tem? Ah, tem acetona. Aí separava tudo, ia na empresa. Assim, esse Quimiforte aqui, onde vocês usam? Ah, e como é que usa? Quanto tempo? É aquecido, não é? Os Via tudo. trabalhadores são expostos. Isso. Qual é que é o mais velho de exposição? Exatamente. Ou qual que é a exposição mais intensa que a pessoa tem? Esse eu tinha que ver em campo. Aí já colocava, quantificação disso, quantificação disso, quantificação disso. Então o programa está pronto, eu só tenho que ir para campo analisar. Aí beleza. Aí isso gera um PDF. Só que nos programas de assessoria, o pessoal tem que subir essa informação para o programa. E é manual. Então a gente também gera um arquivo em Excel que eles conseguem pegar todos esses compostos aqui e subir direto. Então não precisa mais digitar. Então já sobe tudo direto. Aí eu estava numa assessoria demonstrando o programa, tinha acabado de chegar para eles 154 fichas. Analisamos em 7 minutos. É porque já anexa lá... Seria horas. Não, Seria horas. Não, dias. Dias analisando. Analisamos em 7 minutos. E isso aí, nossa. E isso é um diferencial que outro programa famoso que tem parecido, né, que é aí no mercado, ele não consegue fazer isso. Não consegue. Eu É um cons- por um. Eu tenho que ir um por um, Um por um. buscando nele. Esse já tem um diferencial que lança, né, carrega todas as fichas. Isso. Ele, por si só, já seleciona o agente e já consegue emitir uma lista para poder ir para campo. Eu estava demonstrando em outra assessoria, eu falei, pega essas fichas aí, joga no programa. Agora bota para analisar. O outro olhou para mim, você tava de brincadeira. Eles ficavam três ou 2 profissionais o dia inteiro só para analisar a ficha. Eu falei, não, agora acabou. Agora usa esse. Aí eu soltei para teste, o pessoal está usando. Às vezes, como a gente está refinando os dados, pode ser que algum código dê divergência, mas é pouca coisa. E o diferencial também é que a gente está, como vai um profissional de uma empresa, você que trabalha numa empresa, eu não vou contratar um ano, um mês de um programa para avaliar 40 fichas. Então a gente tem um plano que é o Day Use. Você paga R$20, você consegue analisar até 100 fichas. Isso é pontual. Resolve o teu problema com custo baixo. Agilidade. Agilidade. Com agilidade. Exatamente. Aí mostrei pro Viana, o Viana adorou também o Não, programa. muito top. E é pela internet, você faz o contato e vamos dizer, os trâmites lá, vamos dizer assim, de negociação é tudo pela internet. É tudo. Você escolhe o plano, tenho 40 fichas, 90 fichas para analisar. Pega o Day Use, acessa o programa, joga lá, rapidinho você já resolve, pronto. 24 horas de acesso. E a pessoa ela pode fazer pontual, ela pode também comprar o Pode assinar plano, mensal, né, vamos dizer assim, a assinatura. Pode assinar mensal se tiver uma demanda um pouco maior, se tiver muito alta é anual. Coisa desse tipo. Assim, onde tem que ter uma análise um laboratório. Uhum. E também ele também pode ser utilizado na parte ambiental, por exemplo, o PGR que a CETESB exige, essas coisas assim ou não? O Viana aqui. Não. Ele aí está voltado para o ocupacional. Ocupacional. Pode desenvolver, né? Porque quase a mesma, né? É a mesma linha. Você acha? Eu dando. Eu gostei, tá gravando. Não, porque uma ideia bacana. Hoje em dia, tá carente de informação. Para você elaborar um PGR para a CETESB e outros documentos, né, às vezes você não consegue. Ou você tem que comprar que eu saiba, não tem. Não, ou você tem que contratar uma assessoria lá externa, né, uma internacional, para você poder fazer isso. E você desenvolvendo isso para a parte de licenciamento ambiental, né,
A parte, eu falei de PGR, da Aham. CETESB, mas tem a licença ambiental, tem uma série de fatores. O Viana sabe, né? Sim, Está mais na área aí. sim. Quais são Aí os... tá meio caminho andado para mudar o software para poder fazer o PGR da É, questão É só como, pegar a ambiental. legislação ambiental, né, o que pede lá, Sim. a questão de critério, de análise, Aham. e tá assim, meio caminho andado. como a gente já Pode fazer ficou, dois braços, um higiene ocupacional para mim e outro E um braço. ambiental. E um ambiental. Mas dá pra Ambiental. fazer. E, ó, Dá pra fazer. vai dar negócio, hein? Dá pra fazer, sim. Porque hoje, se a gente parar para pensar, o tempo que a gente gasta para analisar a ficha é um negócio absurdo. Para Absurdo. uma assessoria, o software como esse é fantástico. Né? Na verdade, você acessar um portal desse na internet é fantástico. Porque o tempo que se gasta, né, principalmente para assessoria, porque eu tenho lá 20, 30 clientes porque eu tenho que atender. E aí cada um vai me mandar 20, 30 fichas, às vezes mais 50, 100 fichas, dependendo da empresa. Aí você tem que sentar lá, então eu tenho que ou destino um profissional só para isso, para ele ficar o dia todo vendo aquilo. Com um programa desse, você carregou, Carregou, acabou. já está pronto para você ir para campo para checar os detalhes Uhum. de como vai ser feita a amostragem. Sim. E aí, essa não pode pular, essa etapa de ir É, para essa aí campo não tem como automatizar. não tem como. Né? Mas te economiza um tempo muito grande de escritório, de ficar sentado na frente do computador, olhando uma por uma, né? Isso é fantástico. Você está falando na parte de HO ou de meio ambiente? Não, a HO. HO. É porque no meio ambiente também o tempo que leva, Sim. montar um EAR, por exemplo. Nossa. Isso aí a gente junta, Douglas, a gente desenvolve. Como a gente já começa hoje. O doutor já A gente ficou vai animado conversar. já com a ideia. Não, Já isso a aqui- cabecinha já tá assim, ó, milhão já pensando já. Eu, Renato, falei pro Renato, vamos começar só. Eu não quero mais fazer medição. Vamos só desenvolver as nossas loucuras. Aí o Renato, não, eu quero sair disso aqui também. É porque, por exemplo, é uma demanda muito grande, viu? Sim. Eu estou para te falar que às vezes é igual, às vezes até maior que uma demanda de higiene ocupacional. Essa parte Eu ambiental. acho que até maior. É. Maior. A parte ambiental é maior. Porque as empresas precisam. Sim. E já pensou ter várias e assinando? Não. Um negócio. Mas vamos trabalhar junto para desenvolver. É uma ideia interessante, né? Sim, com certeza. Com certeza quem está nos assistindo ou nos ouvindo, né? Está carente dessas informações, dessa ferramenta para poder agilizar o trabalho deles. Tempo é dinheiro hoje, né? Então, quanto mais você Assim, puder e outra coisa, economizar a tempo. tecnologia, né? Ela bem utilizada é uma ferramenta assim que te dá uma plasticidade, uma agilidade para fazer a coisa. Né? A precisão é muito grande. Pode ter falha? Pode, mas se você colocar as informações certinhas lá, não vai ter erro. Sim, né? com certeza. Então, É mais fácil falhar de você ir lá uma por uma É. do que o software com os parâmetros todos já acertados, o algoritmo tudo acertadinho para poder checar, né? No caso, por exemplo, de vamos voltar à parte de trabalhista, né? Por exemplo, o PGR, né? Ele está preparado para essas análises de risco, vamos dizer, químico. E como alinhar isso com a NR9, né? Que é a que pede lá os riscos ambientais, com a NR15? Então, o problema não é você ir quantificar. O problema é como a pessoa está interpretando o que você fez para colocar isso no documento. Porque às vezes o que acontece? A gente vai fazer uma análise, a gente faz um estudo da situação e coloca assim, aquela pessoa, de vez de eu colocar o aparelho para medir o máximo de tempo que eu consigo, por exemplo, vai ficar 7 horas medindo. Mas se a pessoa só faz aquilo o dia inteiro, está exposto àquilo permanentemente, a gente consegue fazer uma estratégia de medição que a gente reduz o tempo com o mesmo nível, com o mesmo volume de amostra de 7 horas. Então a gente consegue reduzir um pouco o tempo. Só que para a pessoa colocar aquilo no documento, aí já é outra. Não sabe o que você fez, não sabe a situação da pessoa, não viu como a pessoa está trabalhando. Isso eu acho que é o mais complicado, colocar no PGR. Já o Viana, ele executa e faz documento. Acho que isso aí seria o perfeito.
Porque você sabe como é que está a exposição da pessoa. Certo. Agora, um executa, um faz o documento, aí o outro sobe para o social, tipo, uma linha de produção. Uhum. Aí, essa informação no PGE, que eu acho que tem que Ela vai refinar se mais. perder aí. É, Porque para quem vai para campo, né, igual o Eduardo é especialista para campo, ele vai para campo, ele faz tudo. No meu caso, Ele vai focado para identificar o produto químico e quantificar isso. ele. isso. Então, assim, você quantificou. Então, você entende o processo, entende a exposição. Só que quem vai montar o documento, ele não foi para campo. Ele não sabe o tempo de exposição. Aí fica meio que subjetivo. Então, eu tenho um dado quantitativo, mas um tempo de exposição subjetivo. Então, assim, para você fazer uma gestão de segurança, né, o correto era que campo, né, na verdade, eu sempre uma coisa, eu bato sempre numa tecla, que é assim, o profissional de segurança tem que ir para campo. Ele tem que sair da cadeira dele e ir para campo e Acompanhar, entender, no caso. acompanhar. Porque no meu caso, eu monto o documento. Então, assim, quando eu vou lá e vou quantificar, eu já entendo o tempo de exposição desse indivíduo. Eu sei qual que é a parte crítica dele e aí monto o documento. Aí o cliente pega o documento pronto. Às vezes ele vai fazer uma boa gestão, às vezes ele vai para a gaveta direto ou vai o PDF que você mandou para ele, vai ficar na pastinha guardadinho, entendeu? Então, às vezes a dificuldade está nesse, medir, quantificar e exposição, entender a exposição do trabalhador. Às vezes: "Ah, mas deu alterado aqui, o que que eu vou fazer?". Não, vamos entender a exposição. Espera aí, como que é a exposição dele? Posso fazer um rodízio de atividade, eu posso tirar ele daqui, eu posso trocar, as pessoas, entendeu? Tem como você fazer uma manobrar ali para diminuir aquela exposição. E o Eduardo provavelmente já pegou várias vezes isso, é assim, deu alterado. Você não faz de novo? Tem alguma coisa errada. Acho que naquele Tem alguma coisa errada. a temperatura não estava adequada. Você não faz de novo? Porque eu vi aqui, deu alterado. Você não volta outro dia? Não, meu amigo, a gente analisou e quantificou. Cara, essa é a exposição real desse trabalhador. Ou você melhora ali o EPC que você tem, um sistema de exaustão, um controle de ventilação para tirar aquela atmosfera contaminada, um EPI que você vai dar para aquele trabalhador, porque, na verdade, essa é a exposição real dele. E tem muito cliente que pede assim: você não volta, você não faz outra? É. Outro exemplo que acontece quando manda resultado. Avaliação de álcool. Assim, o que que você usa o álcool? Ah, eu limpo a bancada, só que a bancada é grande, ou a exposição é um pouco maior. Aí a metodologia para analisar o álcool etílico, é o volume de 1 litro, você pode analisar a 0,02 litros por minuto. Então, com 0,02 você consegue analisar 50 minutos para pegar 1 litro. E o limite é 780 ppm. Mas como o álcool é muito volátil, você consegue esse resultado muito rápido. Aí, beleza. Você tem 50 minutos de análise. Você pediu uma amostra. Aí chegou o resultado abaixo de 780. Ficou 600. Aí você entrega para a assessoria, para quem te contratou. Ah, deu 600, deu baixo. Eu falei, não deu baixo, passou. Porque a pessoa estava trabalhando 2 horas com álcool. E você analisou 50 minutos. Aí, quem não está em campo, não sabe porque chegou o resultado só, deu baixo. Mas não deu. É porque 50 minutos para 120, É, né, vai dar mais que o dobro. mais Né? que o dobro. E você pega alguns ácidos, você tem que colocar lá 0,1, 0,2 a regulagem da bomba e ele no máximo é 1 hora e 10, mas o cara trabalha exposto a um tanque com ácido o dia todo, 8 horas. É. E E aí, o que acontece também? O pessoal, mas tem que analisar o período inteiro, a jornada inteira. Um exemplo, uma análise do álcool custa R$100 para 50 minutos de custo de laboratório, você vai ter que pegar 7 amostras, pelo menos.
fazer 7. Não, nenhuma empresa vai pagar para você fazer 7 análises do álcool para cumprir a jornada inteira. Então, E era o essa correto. Então, às vezes dá para fazer com uma, dependendo da situação. Então, a avaliação em campo, junto com a análise, que vai ser o fundamental para destinar, para interpretar se deu alta ou não. Porque quem vai receber os dados não viu como é que vai colocar um documento. Então, Eduardo, é igual a gente fala do importante para campo. Por quê? Eu tenho algumas medições que eu deveria coletar 400 litros, 600 litros, eu pegar poeira até 960 litros, que aí dá uma jornada inteira com a bomba regulada a 2,5, né? E às vezes aquela pessoa não está exposta, vamos pegar particulado respirável, ele não está exposto todo esse tempo. Então o que eu faço? Eu diminuo o tempo ali, pego o Ranger que o laboratório me pede, que pode ser de 100 a 900, eu vou lá e pego só 100. Entendeu? Aí, às vezes, você vai ter coisa que você vai ter que alongar ela ao longo do dia inteiro. Entendeu? Esse que é o X de ir para campo e entender o processo. Porque às vezes eu faço uma rapidinha, o cara fala, mas não tinha que ficar o dia inteiro? Não, meu amigo, só nesse momento ele está exposto. Então eu posso pegar esse Ranger de volume que o laboratório me pede em litros, com a regulagem da bomba, e quantificar esse momento. Porque depois, durante o dia, ele não está mais exposto. Vou dar um exemplo. Dosador de produto químico. O cidadão vai lá, ele abre a tampa, coloca lá o dosador, acabou. É rápido. 5 minutos. Ele vai lá e troca os tambores. Seria o tempo de análise. Por que eu vou deixar essa bomba com ele o dia inteiro e ele não está mais exposto a esse agente? Então a gente vai tentar pegar esse tempo com a regulagem máxima de volume por minuto, entendeu? E o mínimo que pede o laboratório. Porque eu quero pegar esse momento. Então, por isso que é importante ir para campo. Às vezes, a gente que fica, mas foi tão rápido a medição. Mas é isso mesmo, é esse momento que ele está exposto. Esse é o pico máximo de exposição dele. E umas a gente vai ter que fazer o dia todo e às vezes, fazer mais de uma para a gente cobrir esse dia todo. Por isso que a higiene ocupacional é mais complexa que se possa imaginar. Sim. Não é um negócio tão simples que pegar uma ficha, né, um FDS, e pedir para o laboratório um cassete, um amostrador. Um grave também, que a gente comentou, foi o de metais pesados, soldador. O soldador, geralmente, a função solda o dia inteiro. Aí o volume que eu tenho é muito grande, eu posso com o amostrador fazer o dia inteiro, a jornada completa. Aí que tem gente que faz, não vai fazer a jornada completa, joga a vazão da bomba que é de 1 a 4 litros, você pode coletar de 400 a 1.000 litros. Aí joga 4 litros na bomba, a bomba já está gritando e coleta 1 hora, ou deixa lá fazendo. Quando você joga 4 litros para captar fumos de solda, às vezes o amostrador em meia hora saturou, já não consegue mais puxar. Por causa do excesso. O excesso de particulado. Aí você perde a análise, porque você não sabe quando que saturou. E vai um resultado, chega para o laboratório, na observação, o laboratório já indica que membrana está saturada e volta o resultado totalmente errôneo, porque você não soube interpretar o risco e calcular o que você tem que fazer na coleta. Isso serve para todos também, porque às vezes estou medindo particulado, satura mais fácil. Um amostrador com vapor orgânico, alguma coisa, joga a medição muito alta com um tempo muito grande, Aí satura rapidinho. satura. Aí você perde. Doutor, com relação à parte médica, né, minha parte clínica no caso, não é a formação sua, né, que é a medicina do trabalho, né, por enquanto. Depende, se o senhor interessa pela área também, né, acaba especializando na área de medicina do trabalho, mas isso serve para a medicina em geral, né, porque seria bom também, né, por exemplo, né, não sei como colocar isso, a questão do médico ter esse conhecimento dos tipos de produtos químicos, de metal ou que afeta a saúde, né? Muitas vezes não tem, né, doutor? Ou eu estou errado? Não, está corretíssimo. Hoje a gente tem
tanta especialidade médica e tanta subespecialidade que o cuidado ele fica muito fragmentado. Então a gente tem super especialistas, a gente até brinca que às vezes o médico do olho direito daqui a pouco não vai atender o do esquerdo. Mas se a gente não tem essa visão ampla o suficiente para entender realmente a vida do nosso paciente, porque eh, a gente, na maior parte da vida, geralmente a gente está trabalhando. Então, como é essa dinâmica e a relação dessas exposições com os sintomas? Então, fazer esse vínculo é muito importante para o profissional, para o nosso médico. A gente perdeu muito a ideia do nosso médico, alguém que tenha uma visão mais integral do cuidado. Existe uma tentativa de trazer um conceito do médico que busca saúde integral. Então, se fala da medicina integrativa e muitas vezes a gente ainda não tem uma sociedade para regular isso, né? Como a gente tem a cardiologia, como tem a anestésio, como tem a psiquiatria. Mas já existe nos grandes centros, como no Einstein, Harvard, Stanford, a ideia de você ter um médico que seja o seu médico, né. Então muitas vezes é o cardiologista. Na infância a gente tem o pediatra, depois de 60 a gente tem o geriatra, mas na maior faixa etária, a gente deveria ter um médico que realmente fosse, especialista em nós, que nos entendesse do pé à cabeça, que entendesse a gente, as medicações que a gente tem em uso, nosso histórico familiar. E para isso a gente precisaria também de um tempo de atendimento superior. Então, isso é a minha prática no consultório hoje. Eu tenho uma consulta de 1 hora e meia. Por quê? Porque eu estou buscando cada vez mais ser essa referência ao meu paciente, porque hoje a média de consulta médica no Brasil é 7 minutos. 7 Em 7 minutos minutos. não dá para, né, analisar o paciente como um todo, né? Ele vai analisar a causa, por que que ele foi ali, mas não vai analisar o contexto. Pontual, né? Só o que tá sentindo. O que tá sentindo. Então, essa profundidade que a gente precisa ter na medicina, o serviço público hoje agenda 5 consultas médicas para o médico atender por hora. Tem cidades que, na atenção básica, são 7 consultas por Dá hora. uma média de 12 minutos. Uma média de 12 minutos. Só que aí você tem os 12 minutos líquido, né? O médico, ele não, na atenção básica, ele não fica só no atendimento. Ele também lidera uma equipe. Então, ele está todo momento entrando pessoas na sala dele, pedindo orientação, ele precisa trazer um direcionamento. Então, isso é a gênese de um cuidado desestruturado. Então, como é visto também na medicina, muitas vezes apenas o número, existe um grande problema na gestão de saúde. Então, o certo realmente seria que os profissionais de saúde, em especial os médicos, entendessem tudo isso que está acontecendo e que isso não ficasse só reservado ao médico do trabalho, porque senão ele vai errar. Tem um outro dado interessante que a maioria isso é um dado americano, né? A gente não sabe como é isso no Brasil. Mas a maioria dos pacientes, segundo estudos americanos, mentem para o médico. Então a gente já se baseia numa relação frágil, porque às vezes a pessoa não tem segurança de ser sincero. Já não tem tempo suficiente para avaliar risco ocupacional. E quem dirá o aspecto psicossocial? Então a pessoa chega com uma depressão, a gente não sabe se a pessoa tem uma dependência química, se ela tem um luto complicado, se ela tem realmente um esgotamento no Trauma, né? ambiente de trabalho, um trauma, um TEPT, né, um estresse pós-traumático, né. Então, realmente, um dos fatores, como foi falado, é o tempo. E eu fiquei muito feliz de poder participar, de poder contribuir com o desenvolvimento desse sistema que a gente apresentou, porque poder dar mais tempo de qualidade, aquilo que a gente de fato ama, e tirar um pouquinho desse trabalho, né, de mais manual, mais braçal, eu vejo que a tecnologia tentando ampliar um pouquinho essa variável tão importante que é o tempo. O senhor falou uma coisa importante, né? Por exemplo, com relação ao ganho de tempo. Uhum.
quando você exige um determinado, né, o Eduardo até brincou que ficava o final de semana inteirinho Sim. estudando as FISP, né? É FISP ainda? Agora mudou para FDS. FDS, é que eu sou do É. século passado. Eu também, eu também. Não, é que a gente habituou a falar, né, as fichas. Mas as FDS, né, hoje, no caso, se você pegar lá um calhamaço de ficha para analisar, além de gastar o tempo, você acaba ficando cansado e acaba passando batido alguma Sim, informação. exatamente. E esse software, vamos dizer assim, né, ele dá uma agilidade, uma rapidez para você não cansar a mente e para você ser mais preciso na hora que você Uhum. fazer análise a campo. Sim, e no software ele solta também algumas coisas, regulamento de algumas Regulamentação? que, por exemplo, alguma coisa tem no produto lá, que não está enquadrado em nada, mas lá embaixo, quando você clica em detalhes, aparece, segundo a Linate, ele é cancerígeno grau 2 ou grau 1, ou absorve pela pele. Aham. Ou ele fala, em tal lugar no país, nos Estados Unidos, o limite é muito mais baixo que no Brasil. Então, algumas coisas eles vão apontar que você vendo a ficha, você não identifica. E lembrando disso que você acabou de falar agora, né? A gente vê muito isso aí, né? Parâmetros de tolerância, o Brasil é muito alto, perto de outros É, países é menores. Tá? é muito alto. É muita coisa. Às vezes 20 vezes mais. É? É. Ah, E na questão que o Renatinho estava comentando, na área dele, que é da psiquiatria, a gente estava conversando, falou assim, agora que a NR1, né, o psicossocial, o pessoal doido para analisar, saiu o resultado. Aí a gente perguntou, e depois? O que vai fazer isso? Quais são Quem as que vai ações? tratar? Aí a gente criou outro programa para fazer isso. Então, a gente já tem equipe de psicólogo, tem o Renato psiquiatra, tem a esposa dele, para entrar no pós, para tratar realmente a empresa, com curso de meditação. Isso o Renato consegue explicar melhor, porque já é a área dele, né? Essa intervenção, ela é muito interessante porque o que a gente tem observado é que essa fiscalização em risco psicossocial deve vir automática. Então, por exemplo, é difícil hoje a semana, por atender muitos pacientes graves, é difícil a semana que eu não dou um afastamento alto. E esse afastamento é em cima de um CID que está relacionado com aquele sofrimento que causou o afastamento. Muitas vezes esse afastamento pode estar ligado ao ambiente de trabalho. Então, na NR1, a gente tem uma documentação extensa de principalmente 13 fatores que estão relacionados com esses riscos psicossociais. E hoje o Brasil é o primeiro país em transtorno ansioso do mundo. Desde 2019, a OMS considera o Brasil assim. Ser primeiro do mundo nisso significa que a gente perde até para países em guerra. E realmente é uma situação muito preocupante. Tentar entender o que está causando isso talvez seja uma das principais tarefas legítimas da NR1. Então, a fiscalização ela não deve ser simplesmente algo para cumprir uma tabela, porque tem pessoas que de fato que estão sofrendo. Mas se a gente pensar na multa, um cruzamento automático do CID com o KNAI da empresa, a empresa primeiro precisa documentar muito bem essa questão do risco psicossocial, mas ela também tem a oportunidade de intervir. E essas intervenções, para os casos graves, que geralmente são os que necessitam de um segmento médico, por estatística, é de 0,5% a 2%, mas tem empresas que chegam a ter mais de 10% de sofrimento psíquico grave. E isso, para atender, seria um atendimento, necessitaria de um atendimento individual e de uma intervenção farmacológica. A gente não consegue simplesmente pedir para uma pessoa fazer uma prática de meditação que tem um nível de evidência altíssimo nos transtornos de ansiedade, se ela
ela está pensando em tirar a própria vida. Então, a gente está também pronto para soltar essa nova solução, que contribui sim com o diagnóstico, isso o mercado vem atendendo quando utiliza os principais instrumentos, como Copenhagen, para avaliação psicossocial no contexto ambiental do trabalho, mas também GAD, PHQ-9, que são instrumentos individuais, porque aí a gente consegue triar aquele paciente, aquela pessoa que está num sofrimento psíquico, muitas vezes quase a ponto de um afastamento. Então, isso a gente consegue atender já e cruzar com os 13 principais fatores que estão descritos na lei. Porém, tem um outro ponto que é o que o Eduardo falou, que é como a gente vai intervir. Como é que a gente vai intervir de forma preventiva e como a gente vai intervir de forma assertiva no sofrimento que já existe. Documentar o que é um risco ocupacional, documentar o que às vezes não tem nada a ver com o trabalho, um sofrimento que veio de um luto, de uma dependência química, ou às vezes até consequência de uma doença orgânica, como a gente citou o exemplo, que não tratada muitas vezes ampliou um sofrimento emocional, psíquico. Então, esse trabalho que a gente está para trazer envolve equipes com pessoas profissionais selecionadas a dedo. Realmente, porque o nosso objetivo principal é resolução. A gente realmente quer deitar no final do dia e saber que aquele dia para nós, pôde realmente contribuir com a vida de um número importante de pessoas. Então, esse é o nosso próximo compromisso, além da anotação que a gente fez, de Legal. direcionar. Quando tiver já rodando, o senhor fala que a gente vai vir aqui. Uma próxima, já dá um podcast legal. Pro próximo e pro do meio ambiente também. Já Isso, do meio ambiente também. Eles me falam. Eu tenho um podcast sobre meio ambiente já marcado, né, dia 13, mas a gente, assim que tiver pronto, a gente bate um dia papo 13, sobre. agora? É dia 13, eu vou fazer dia 13 de junho. Dá tempo? Não, dia 13 eu já tenho um. Não, dia 13 eu já tenho um já agendado, que a gente vai falar sobre cidade sustentável. Então, é legal a gente sempre estar, vamos dizer assim, com ideias novas, né? Com conceitos novos para a gente trazer aqui para o canal e apresentar para o pessoal, né? Sim. Como eu falei lá no início, né? É um bate-papo que a gente tem aqui para não só transmitir ideias, atualizações, mas também despertar interesse em buscar, né, a melhoria contínua, né, Viana? Bom, a gente está chegando no final do programa, infelizmente, né, o papo foi grande, o programa é 1 hora, já deu 1h15, né, mas a gente vai estender mais um pouquinho, porque daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Mas antes disso, gostaria, né, de dar o passaporte do canal, né? Para quando vem uma vez aqui, já é convidado para os próximos. Então, né, vamos dizer assim. A gente fala que a gente brinca aqui que é o passaporte do canal, né? Então, quer dizer, a pessoa que recebe já faz parte do nosso canal aqui, das nossas informações. E eu gostaria, né, que vocês deixassem, né, uma mensagem para o nosso público sobre o que nós falamos aqui, da importância também dos trabalhos, né, que estão sendo realizados e que vão ser realizados, contatos, né, e também, né, do que vocês fazem, do que vocês estão fazendo. Nosso público, além daqui do episódio, também pesquisar e entrar em contato com vocês para saber mais, né, e ter vamos dizer assim, uma parceria lá fora com vocês também. Certo. Tá? Então, doutor, o senhor quer? Com certeza. Olha, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Realmente é uma honra estar aqui com profissionais de tamanha experiência, um grande profissional, o Eduardo, também um grande amigo de infância. O que a gente está fazendo aqui é quase um sonho de infância, né? Porque a gente sempre pensou em desenvolver juntos e quando a gente consegue unir no nosso trabalho a nossa vocação e ter uma equipe que é tão natural trabalhar, como é natural estar entre amigos, como foi tão natural essa entrevista, como foi tão natural é mais do que uma entrevista, é uma conversa sobre pontos essenciais, né, relacionados à nossa vida, à nossa saúde. Então, eu vejo que o podcast ele tem essa propriedade
E esse canal ele nos dá uma oportunidade única de fazer isso, né. Se não houvesse todo esse esforço, a gente não estaria aqui, por exemplo. Sim, com Não teria certeza. surgido essa ideia nova, a gente não teria aprofundado nas reflexões que foram feitas. Então, por isso, realmente, a gente agradece a oportunidade, é uma honra. E para quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, Se o senhor quiser olhar né, para lá, para ver só. até eu gostaria de falar, tem um antropólogo que eu gosto muito que ele generaliza, ele fala que todos os problemas econômicos e sociais só acontecem porque a pessoa não segue a vocação dela. Então, o ambiente de trabalho passa a ser algo, uma tortura, passa a causar sofrimento. E isso, muitas vezes, para nós no consultório, é um sinal de adoecimento. Então, muitas vezes, essa dor que a gente sente é porque a gente não está no lugar certo. Se nós somos responsáveis por um ambiente de trabalho, a gente pode deixar esse ambiente saudável, esse ambiente agradável. E um ambiente assim, ele tende a ser mais produtivo, tende a ter um desempenho muito superior. Então, quando a gente traz essa solução, como essa tecnologia na FDS, a gente busca contribuir com uma área que a gente sabe que precisa de contribuição. Então, quando o Eduardo nos trouxe isso, falou: poxa, a gente pode contribuir aqui, trazer tecnologia, ganhar tempo e trazer precisão. Que além do tempo, realmente é essa questão de você não subir algo com erro. Que aí a multa, todo o trabalho, todo o esforço foi contraproducente. Causou mais problema do que trabalho, né. Então, realmente, eu gostaria de trazer essa mensagem, de agradecer a oportunidade e já está no ar, né, então é possível acessar essa solução pelo link fds.cpeia.org, fds.cpeia.org, e também podem entrar em contato diretamente com a gente pelo e-mail abrita, né, nosso sobrenome, abrita com 2 t's, @cpeia.org. Com certeza vai ser um prazer ter esse contato com vocês. Douglas, obrigado pela oportunidade. Queria agradecer o Viana, o Renato, e você também, Douglas. E quem quiser entrar em contato também pode entrar pelo contato pelo e-mail do Renato, pelo do CPEA, ou pode entrar em contato pelo tem o Instagram, é o LG Quantificações, ou pelo telefone 17 98204 9779. E sempre quando for procurar fazer alguma análise, sempre procurar um profissional qualificado, para não ter essa margem de erro. E estamos à disposição, sempre que precisar, pode contar comigo, chamar no WhatsApp ou no Instagram. E muito obrigado pela oportunidade. Diana? É lá. Eu queria agradecer, né, o Douglas pela oportunidade, o Eduardo, o doutor, a todos. Gostei muito da conversa com todos aqui, achei bem positiva, muito legal. Ah, o meu contato pode ser pelo WhatsApp, tá? 17 99712 0108. E deixar uma dica aí para o pessoal da área de segurança do trabalho aí, pessoal. Fundamental, vá para campo. Faça você a sua análise lá em campo. Procure entender aquilo que você tem em mãos. Pegue os seus laudos que vocês têm, analisem eles, faça uma verdadeira gestão. Só assim teremos ambiente de verdade saudável para o trabalhador. Obrigado pela oportunidade. Agradeço. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final do programa, né? E antes de encerrar, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores do canal, né? A Franco Consultoria Ambiental, né, que elabora documentos na parte, elabora e também faz gestão de meio ambiente na sua empresa. Se você tiver alguma questão relacionada e a necessidade de ter algum apoio, alguma consultoria, algum trabalho, algum projeto relacionado ao meio ambiente, a Franco Consultoria Ambiental atende vocês, né, da melhor forma possível, no que for necessário.
A Impacto Engenharia, né, que faz um trabalho bem interessante no desenvolvimento da linha de produção, né, que se você tem alguma dificuldade na sua linha de produção, nos seus suprimentos, nas suas logísticas, né, a Impacto Engenharia atende a sua empresa, né, melhorando a qualidade e também agilizando o processo produtivo e, vamos dizer assim, ela está apta, né, não só apta, mas também ela é especialista na questão do desenvolvimento produtivo. Então, se você quer uma empresa mais produtiva, com menos erros de produção, uma produção mais, vamos dizer assim, competitiva, né, em sua qualidade do produto, ou está desenvolvendo uma indústria e precisa de um layout para adequar a agilidade da sua produção, ou melhorar a logística, melhorar a questão de suprimentos, a Impacto Engenharia é a solução para você. Heitor Silva, né, é uma empresa de segurança e saúde ocupacional que atende as empresas da melhor forma possível. E também, se você busca uma consultoria de segurança, né, medicina ocupacional, que atende as suas necessidades, né, Heitor Silva está aí para te atender, para te estar mais próximo, né, ele, no caso, a consultoria é mais próxima do empresariado, do gerente, tudo que você precisar relacionado à segurança e também à medicina ocupacional, Heitor Silva está aí para te ajudar. A Macfil, né, Locações, uma empresa, né, bem conhecida aqui em São José do Rio Preto, também na região nossa, né, que ela é expert não só em equipamentos e máquinas para construção civil, mas também em plataforma elevatória, né, em vários segmentos. Se você é da construção civil e precisa de equipamentos para alocar para a sua obra, a Macfil é a solução. Se você precisa de uma plataforma elevatória, você está numa indústria, numa usina, na própria construção civil e precisa de uma plataforma elevatória para executar uma atividade em altura, a Macfil é especialista, né, em fornecer os melhores equipamentos, os diversos tipos de plataforma elevatória, de acordo com a sua necessidade. Lembrando, a Macfil está em São José do Rio Preto, região de São José do Rio Preto, todo o estado de São José do Rio Preto. Então, se você precisa, né, e atende fora do estado também, viu, pessoal? Se você precisa de um equipamento de qualidade, seja para construção civil, ou seja para plataforma elevatória, a Macfil vai te atender da melhor forma possível. A Norminha Net, né, que é uma revista de segurança e saúde ocupacional, semanalmente, né, ela traz as informações da área, as atualizações, né, a questão de legislação, entrevistas, né, e interessante que a Norminha Digital é uma revista que atende todo o Brasil e fora do Brasil também. Alguns países estão buscando a Norminha Net, né, para saber o que está acontecendo no Brasil com relação a segurança, saúde, meio ambiente, né, a questão de legislação brasileira, tudo que se atualiza no Brasil, a Norminha Net, semanalmente, coloca lá na sua revista, não só a questão de legislação, né, como entrevistas, cases de sucesso de profissionais e de empresas que trabalham na prevenção ou que estão realizando a prevenção dentro da sua empresa. Então, a Norminha Net, né, vamos dizer assim, é a nossa revista que sempre está aí para fornecer informações e atualizações para você, prevencionista. E também, pessoal, né, mais uma vez, né, como eu disse no início do programa, a gente tem várias redes sociais, né, o nosso canal que está no YouTube, mas a gente tem lá no Instagram, tem no Spotify, você que está viajando, né, que gosta de ouvir assuntos interessantes como esse que a gente falou aqui hoje, você tem a necessidade de se atualizar, a gente tem o Spotify, tem o YouTube Music também, se você quiser acionar o YouTube Music. E os cortes, né, como eu falei, a gente tem no Instagram e também no TikTok. Tá? E vai ser um prazer ter vocês lá, né? Então se inscreva,
né, dê o seu like, comente, é muito importante para o fortalecimento do nosso canal. Certo? E até a próxima, e fique conosco sempre.